E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para continuar nossa série de vídeos de lógica de programação em linguagem C. E dessa vez vai ver um pouquinho sobre funções. Então, para começar, o que é uma função? Uma função, gente, é basicamente uma porção de código desenvolvida anteriormente por algum desenvolvedor, criada no intuito de que você não precise reescrever um código que uma outra pessoa já fez. Então, o propósito de funções é reaproveitar código de outros desenvolvedores ou de você mesmo, um código que você fez anteriormente. Por exemplo, desde o começo das nossas aulas, nós vemos incluindo bibliotecas que nós queremos utilizar funções que estão dentro delas. Por exemplo, aqui no começo do código, eu tenho um comando include, incluindo essa biblioteca stdio, que contém várias funções para entrada ou saída de dados do nosso programa. Então, um exemplo de função que a gente vem utilizando muito regularmente durante as aulas é essa função aqui, ó, que todos vocês já conhecem, a função printf. Então, isso aqui, ó, esse comando que a gente vem utilizando desde o começo das aulas é simplesmente uma função que alguma pessoa desenvolveu para que você consiga imprimir alguma coisa na tela para o seu usuário. Se essa função não tivesse sido escrita por alguém, você aí que está sentado assistindo essa aula ia ter que reescrever um código mirabolante para poder escrever alguma coisa na tela do monitor do seu usuário. Então, sem mais delongas, bora aprender como criar uma função e como é que uma função funciona. Então, aqui em cima eu digitei, é, eu criei mais ou menos um protótipo de como é que uma função funciona, certo? Então, então bora dar uma analisada no que está escrito aqui. Vê só, pessoal. Então, toda função criada em C tem mais ou menos esse formato. No começo da função, ela tem você define o tipo da função que você está criando. Então, assim como uma variável que você define o tipo inteiro, float, caractere, você também vai definir o tipo da função, o tipo da sua função que você está criando. A gente vai ver o porquê disso mais tarde. Depois, você vai ter o nome da função. Então, é com esse nome aqui da sua função que você vai chamar ela mais tarde. Então, quando eu tenho a função printf, printf é o nome da minha função. É assim que eu chamo ela, ok? Depois do nome da função, você tem um abrir e fechar de parênteses. E dentro desses parênteses, você tem um negocinho chamado parâmetros da sua função. Que eu vou explicar daqui a pouquinho o que também é um parâmetro de uma função mais tarde para vocês. E depois de fechar e abrir parênteses, você abre e fecha chaves. E dentro dessas chaves, você vai digitar justamente o código que você quer que a sua função execute depois que ela for chamada. Então, se eu viesse aqui embaixo e digitasse nome da função, o meu computador ia chamar a minha função que eu criei aqui no começo e executar tudo que tem dentro dessas chaves que eu tinha criado, certo? Ele executa todo esse código no momento que eu chamei ela. Então, para a gente praticar um pouco, a gente vai criar uma funçãozinha aqui de potência. Então, vai ser simplesmente uma função que recebe um número, por exemplo, 2, recebe outro número, por exemplo, 3, e aí ele vai calcular quanto é que é 2 elevado a 3. E aí ele retorna esse resultado para o usuário. Então, como é que a gente faz isso? Bora filar aqui para na hora de criar a nossa função, como é que funciona o corpo da função. Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o tipo da minha função. Então, o que é o tipo da função? Vamos lá. Qual é a função que a gente quer criar? No nosso caso, a gente está querendo criar uma função que eleva um número. Bora dizer que a gente vai trabalhar apenas com números inteiros. Então, pega um número inteiro, 2, e eleva ele a um outro número inteiro, por exemplo, 3. E então, retorna o resultado dessa potência para o nosso usuário. O resultado da potência de um número inteiro elevado a um outro número inteiro, com certeza também é um número inteiro. Então, o valor que eu vou retornar para o meu usuário é um valor do tipo inteiro. Então, é justamente isso que a gente vai definir. A gente vai criar uma função de potência que retorna um número do tipo
inteiro para o nosso usuário. Então, o tipo da minha função é o tipo do valor que eu quero retornar ao meu usuário após ele chamar a minha função, beleza? Após isso, eu vou colocar o nome da minha função, eu vou colocar aqui apenas como pot. Então, quando alguém for chamar a minha função, ela só vai colocar esse nomezinho aqui. Eu vou abrir e fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves. Ok, Renan, mas em relação a esses parâmetros que você estava falando aqui em cima? Parâmetros são elementos passados para a sua função para que eles possam trabalhar com alguns valores iniciais para poder retornar alguma coisa para vocês. Como assim, Renan? Só para poder dar um exemplo aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa função potência aqui, isso é algo mais simples no começo. Eu vou dizer que eu vou criar um parâmetro aqui. Então, toda vez que eu vou criar um parâmetro de uma função, eu tenho que definir qual o tipo desse parâmetro. Então, eu vou colocar aqui que o tipo do parâmetro que eu vou definir vai ser do tipo inteiro. E vou dar um nome a esse meu parâmetro. Eu vou chamar ele de A. Certo? E aqui dentro do corpo da minha função, eu vou simplesmente imprimir o valor de A. Eu vou dizer que A vai ser igual a esse valor aqui. Beleza? Aqui na minha função main, eu vou chamar a minha função e eu vou passar como parâmetro o número 2. Certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Na minha função pot, eu tenho um parâmetro do tipo inteiro. Então, o que eu tenho que passar aqui dentro tem que ser algum valor do tipo inteiro, senão vai dar erro no programa de vocês. Então, esse valor que eu estou passando aqui, ele é copiado para essa variável chamada A. Então, a partir desse momento aqui, é como se eu tivesse criado no meu programa uma variável chamada A que tem o valor 2, porque eu passei 2 como parâmetro para essa variável. Então, eu tenho A igual a 2. Então, se eu rodar o meu programa, vocês vão ver que ele simplesmente vai fazer isso aí que eu estou falando. Ele vai imprimir que o valor de A é igual a 2. Se eu passasse outro número aqui, A igual a 5, rodasse o programa, A vai ser igual a 5. Beleza? Você já deve ter entendido. Se eu quiser, eu também posso criar mais parâmetros para a minha função. Então, além de um parâmetro aqui chamado A, eu posso criar um outro parâmetro chamado B. E eu digo também o tipo desse parâmetro. Esse parâmetro é do tipo inteiro e o nome desse parâmetro é B. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vou dar uma testada, vou imprimir o valor de B. Então, B vai ser igual a esse valor inteiro. Eu digo que vou imprimir a variável B. Então, quando eu rodar o meu programa, vocês vão ver que vai dar algum erro. Deixa eu ver o porquê é. E é porque eu esqueci de colocar aqui um outro valor. No meu caso, minha função recebe dois parâmetros. Então, quando eu for chamar a minha função, eu preciso colocar dois parâmetros para a minha função receber esses dois valores. Então, nesse caso, eu estou colocando na ordem que eu defini os parâmetros da minha função. Eu estou dizendo que A vai ser igual a 5 e que B vai ser igual a 2. Então, quando eu rodar o meu programa, agora ele vai imprimir que A igual a 5 e B igual a 2. Se eu quisesse, também poderia colocar um outro parâmetro aqui do tipo char, podia colocar um outro parâmetro do tipo float e quantos parâmetros eu quisesse, tá, beleza? No nosso caso, a gente só vai precisar de dois parâmetros do tipo inteiro, porque a nossa função vai ser uma potência que vai levar A a B, beleza? Então, bora fazer a lógica do nosso código. Para a gente levar um número até o outro, a gente quer dizer que A vai ser elevado a B. Então, se B for igual a 3, o que eu tenho que fazer é A vezes A vezes A. Eu tenho que multiplicar esse valor 3 vezes. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou primeiro criar uma variável aqui do tipo inteira, chamado resultado. E eu vou dizer que ela vai começar com o valor de 1. Vocês vão descobrir o porquê daqui a pouco. Eu vou criar um for. E dentro desse for, eu vou dizer que vou ter uma variável do tipo inteira, chamada i, que ela vai ser 0. E eu vou dizer que esse for vai rodar enquanto i for menor do que b. E vou ficar incrementando i em mais 1. Então, por exemplo, se eu passar 2 como parâmetro aqui, quer dizer que esse for vai rodar uma vez, e vai ser, porque i vai ser igual a 0, vai rodar uma segunda vez, porque i vai ser igual a 1, então ele ainda é menor do que b, e na terceira vez ele não vai mais rodar esse for. Beleza, esse eu quero fazer. Por quê? Porque aqui dentro eu vou ficar multiplicando a vezes a vezes a. Estão entendendo? Então,
eu vou multiplicar por ele mesmo, a quantidade de vezes que eu estou passando em B. É isso que esse meu for aqui de cima está dizendo. Então, como é que a gente faz isso no código? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a variável que eu criei chamada resultado, que inicialmente é igual a 1, vai ser igual a ela mesma vezes A. Então, o que é que está acontecendo aqui? Quando eu rodar o meu programa, bora dizer, vou colocar um valorzinho aqui menor para ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar 2 e vou colocar 3. Então, nesse caso, eu estou dizendo que minha função vai elevar 2 a 3. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, B vai ter o valor de 3 e A vai ter o valor de 2. Quando eu chegar aqui nesse meu for, I tem o valor de 0 e B tem o valor de 3. Então, como I é menor do que B, ou seja, 0 é menor do que 3, ele vai passar pelo que tem dentro do meu for. Minha variável resultado inicialmente tem um valor de 1. Então, aqui eu estou dizendo que resultado vai ser igual a ela mesma, ou seja, 1 vezes a variável A que eu estou passando como parâmetro. No meu caso, 2. Então, quando for iterar uma vez, resultado vai receber o valor de 2. Então, se aqui na potência eu tivesse colocado que eu ia colocar 2 elevado a 1, o valor que ia ter aqui dentro ia ser justamente o valor de resultado no final desse for, quando passasse aqui, ia ser igual a 2. Se eu colocar aqui 2 elevado a 2, o for vai rodar uma vez, resultado vai receber o valor de 2, e quando o for passar aqui pela segunda vez, resultado tem o valor de 2, então ele vai ser igual a ele mesmo, ou seja, 2 vezes A, que tem o valor de 2 também. Então o resultado vai passar a ser 4. Então 2 elevado a 2 é 4. A mesma lógica, se eu colocar aqui igual a 3, quando o for iterar pela terceira vez, resultado vai ter o valor de 4, e eu estou dizendo que resultado vai ser igual a ele mesmo, ou seja, 4 vezes A. E A é o valor de 2, então 4 vezes 2 vai ser 8. Ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então pronto, basicamente essa é a lógica da nossa função de elevar potência A a B. Beleza, Renan, a gente fez tudo isso, mas como é que eu faço para retornar esse valor para o meu usuário? Para retornar um valor para o usuário, utilizando funções, a gente utiliza esse comando aqui chamado return. Então, toda vez que uma função chegar no comando return, a função automaticamente encerra, então ela para o processo dela. Se eu tiver alguma coisa abaixo do return, ele não vai ser executado. E aqui no meu return, eu vou precisar dizer que eu vou retornar algum valor para o meu usuário. E esse valor precisa ser do tipo inteiro, porque a minha função é do tipo inteiro. Então, é justamente isso que o tipo da minha função define. É o valor que eu vou retornar para o meu usuário. No nosso caso, a gente quer retornar o resultado da nossa potência. E o resultado da nossa potência a gente tem armazenado na variável resultado. Então, eu vou dizer que eu vou retornar resultado para o nosso usuário, que é uma variável do tipo inteira, que é a mesma coisa, que é o mesmo valor, que é o mesmo tipo da nossa função. Então, está correto. E nossa função está terminada. Então, que tal a gente testar ela agora no nosso programa? Vamos lá. Eu estou retornando uma variável do tipo inteira. Então, para não perder esse valor aqui dessa função, da nossa potência, eu vou armazenar esse valor que eu retornando da minha função numa variável, certo? Eu vou retornar o valor da potência de 2 elevado a 3 para a variável x, ok? E para vocês enxergarem o que está acontecendo, eu vou dar um printf. E eu vou dizer que x vai ser igual ao número inteiro. E vou colocar aqui para imprimir o valor de x. Então, quando eu rodar o programa, bora ver o que é que vai acontecer. Simplesmente o programa diz que x é igual a 8. Beleza, então é isso mesmo que a gente queria. Então, bora ver. Para vocês dizerem que eu tirei um print aqui, né, e colei, vocês dizerem que não está funcionando, eu vou testar aqui com outros valores. Vou dizer que eu vou colocar 5 elevado a 4. Então, quando eu rodar o programa, vocês vão ver que ele vai dizer que o resultado é igual a 625. Então, se vocês duvidarem, façam o cálculo aí na calculadora de vocês e confira o que está correto. Beleza, então, por enquanto era isso que eu tinha o que falar para vocês sobre funções. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre escopos de variáveis. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu, até a próxima.